O que este episódio explora, o que você vai deixar, estoicismo e legado invisível, faz parte de uma conversa maior que esta série está construindo episódio por episódio. Não de forma linear, mas em espiral, cada camada que se examina revela algo que estava por baixo da anterior e o que estava por baixo da anterior só se torna visível depois de ter visto o que estava acima. O que este episódio explora, o que você vai deixar, estoicismo e legado invisível, faz parte de uma conversa maior que esta série está construindo episódio por episódio. Não de forma linear, mas em espiral, cada camada que se examina revela algo que estava por baixo da anterior e o que estava por baixo da anterior só se torna visível depois de ter visto o que estava acima. Há uma razão pela qual esses temas resistem ao exame. Não é falta de interesse, quem chegou até aqui claramente tem interesse. É que o que esta série explora está tão integrado na forma como você funciona que examinar exige um tipo específico de atenção, a atenção que consegue observar sem imediatamente defender, justificar ou descartar o que está sendo visto. Essa atenção não é natural para a maioria das pessoas. O sistema prefere confirmar o que já sabe sobre si mesmo do que encontrar algo que contradiga essa imagem. Por isso os padrões mais importantes são frequentemente os mais difíceis de ver, não porque estejam escondidos mas porque estão tão presentes que passaram a parecer simplesmente a realidade em vez de uma construção específica com história e origem. Essa atenção é, no entanto, treinável. E o treino começa exatamente aqui, não com grandes revelações que transformam de uma vez, mas com a disposição de ficar com a pergunta tempo suficiente para que ela encontre onde se conectar com o que você já sabia mas ainda não tinha como articular com precisão. Virada. Você não controla o que fica. Controla o que você faz agora. Vale nomear o que acontece quando você reconhece um padrão descrito neste episódio. A primeira reação costuma ser aplicá-lo a outras pessoas, identificar alguém que conhece que claramente vive esse padrão, ou pensar que alguém precisaria ouvir isto. Isso é mais fácil do que aplicar a si mesmo, e é uma resposta completamente humana. O sistema prefere processar informação difícil à distância antes de aproximá-la ao próprio território. Mas o valor real desta conversa é proporcional à honestidade com que você consegue fazer a pergunta que realmente importa: em que medida isso está operando em mim? Não para condenar. Não para resolver imediatamente. Para ver com clareza suficiente para que a distância entre você e o padrão se crie, a distância que transforma é assim que eu sou é assim que aprendi a ser. E essa distância, por menor que seja, é onde a escolha existe. É o intervalo entre o gatilho e a resposta automática. É o espaço onde algo diferente pode acontecer, não porque você forçou, mas porque finalmente conseguiu ver o que estava acontecendo antes de reagir. Existe algo específico sobre o que você vai deixar, estoicismo e legado invisível que o distingue de simplesmente ouvir sobre um conceito interessante. Você provavelmente já sentiu o que ele descreve antes de ter tido as palavras para nomeá-lo. Pode ter chamado de outra coisa, de cansaço, de feitio, de azar, de como as coisas são especificamente para você. Mas o padrão estava presente. E quando um padrão que estava sem nome finalmente recebe um nome, algo muda. Não o padrão em si, pelo menos não imediatamente. Mas a relação com ele. Você passa de estar dentro do padrão sem saber que está num padrão, para estar num padrão que pode ser observado de fora. Mesmo que por um momento. Mesmo que com dificuldade. Mesmo que o padrão continue sendo forte. Esse momento, o momento em que o padrão se torna visível, é o ponto de partida para qualquer coisa que venha depois. A consciência que cria a possibilidade não é dramática. É frequentemente silenciosa. É o momento em que você nota o que estava sempre acontecendo, e que agora tem nome suficiente para ser examinado. Há um princípio que percorre toda esta série e que vale tornar explícito: a mudança de comportamentos duradouros começa pela consciência, não pela força de vontade. Tentar parar um padrão sem entendê-lo é como tentar parar uma corrente sem saber de onde vem a água. A força vai durar enquanto durar. A consciência cria algo mais estrutural, porque muda o que você vê, não apenas o que você decide. A investigação em psicologia do comportamento é consistente neste ponto: o reconhecimento honesto de que um padrão existe, de como funciona, e de onde veio. Esse reconhecimento é o que cria a possibilidade real de que algo diferente aconteça. Não garante. Não é suficiente por si só para produzir mudança.
mas é condição necessária. O que foi aprendido pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. O que pode ser questionado pode, com tempo e com trabalho honesto, ser escolhido de forma diferente, mantido conscientemente porque ainda serve, ou gradualmente posto de lado porque já serviu o seu propósito e não serve mais para o contexto atual da sua vida. Para levar desta conversa não uma lista de coisas a corrigir imediatamente, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que o episódio terminou. O que foi apresentado aqui ressoa com algo que você já sentia mas não conseguia nomear com precisão suficiente para trabalhar? Essa pergunta não exige resposta imediata ou completa. As melhores perguntas desta série são as que aparecem depois, que surgem em situações do dia a dia onde você reconhece o padrão em ação, onde consegue ver por um momento o que estava sempre lá e que agora tem nome. Esse reconhecimento, mesmo que breve, já é informação. Já é o começo de algo. Dar nome é o primeiro ato de qualquer mudança que dure. Não porque a nomeação resolve imediatamente o que foi construído ao longo de anos, não resolve. Mas porque o que não tem nome opera no escuro, fora do alcance de qualquer escolha consciente. O que tem nome pode ser visto. O que pode ser visto pode ser examinado. O que pode ser examinado pode, eventualmente, ser escolhido, em vez de simplesmente herdado e repetido em que você tivesse tido oportunidade de decidir. Estoicismo Invisível continua no próximo episódio. Cada episódio desta série foi construído para que o que estava invisível se torne gradualmente mais visível. Não de uma vez. Em camadas. E cada camada, incluindo esta, adiciona algo ao que veio antes, tornando o mapa mais completo e a navegação mais possível. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta conversa sobre o tema continua no próximo episódio com mais profundidade e mais clareza. Esta série, Estoicismo Invisível, foi construída para criar clareza onde havia apenas confusão.
para nomear o que estava sempre presente mas nunca tinha recebido atenção suficiente para ser examinado com honestidade. O trabalho continua no próximo episódio, com mais profundidade, mais contexto, mais clareza sobre o que está operando e o que pode ser feito a partir disso. Esta série, Estoicismo Invisível, foi construída para criar clareza onde havia apenas confusão, para nomear o que estava sempre presente mas nunca tinha recebido atenção suficiente para ser examinado com honestidade. O trabalho continua no próximo episódio, com mais profundidade, mais contexto, mais clareza sobre o que está operando e o que pode ser feito a partir disso.